O vulcão de Fuego, local Guatemala. Detalhes. Fuego é um dos vulcões mais ativos da América Central, com erupções frequentes que podem ter impactos significativos na região. O vulcão de Etna, local Itália. Detalhes. Um dos vulcões mais ativos do mundo, suas erupções podem causar danos significativos em áreas ao redor e potencialmente alterar o clima regional. O supervulcão de Campi Flegrei, local Itália. Localizado perto de Nápoles, é uma das maiores caldeiras vulcânicas da Europa. Uma erupção poderia ter consequências globais. O vulcão de Mount Merapi, local Indonésia. Detalhes. Este vulcão é conhecido por suas erupções explosivas e representa uma ameaça contínua para as áreas ao redor. A falha de New Madrid, local Centro do Zé Sua. Detalhes. Esta falha foi responsável por uma série de grandes terremotos no início do século XIX e uma nova atividade sísmica poderia ter efeitos devastadores. O vulcão de Taal, local Filipinas. Detalhes. O Taal é um dos vulcões mais ativos e perigosos das Filipinas, com erupções que podem causar sérios danos às áreas circundantes. O vulcão de Soufriere Hills, local Montserrat. Detalhes. A erupção de 1995 destruiu a capital da ilha e continua sendo uma ameaça significativa para a região. O vulcão de Hunga Tonga Hunga Apai, local Tonga. Detalhes. A erupção em 2022 foi uma das mais explosivas da década, causando tsunamis e alterações atmosféricas. O vulcão de Nevado del Ruiz, local Colômbia. A erupção de 1985 causou a tragédia de Armero, uma das piores desastres vulcânicos da história moderna. A falha de San Andreas, local Califórnia. Detalhes. Esta falha tectônica é conhecida por seus grandes terremotos e pode ter um impacto devastador em uma grande área. O vulcão de Kilauea, local Hawaii. Detalhes. Um dos vulcões mais ativos, suas erupções constantes podem afetar grandes áreas e alterar ecossistemas locais. O vulcão de Santorini, local Grécia. Detalhes. A erupção de Santorini em 1607 é uma das maiores erupções conhecidas, com efeitos climáticos e sociais significativos. O vulcão de La Soufrière, local São Vicente e Granadinas. Detalhes. A erupção em 1979 foi devastadora para a ilha e a região, com potencial para futuras erupções igualmente impactantes. O vulcão de Mount Asama, local Japão. Detalhes. Um dos vulcões mais ativos do Japão, com erupções que podem afetar significativamente a área ao redor e a qualidade do ar. O vulcão de Mount Etna, local Itália. Detalhes. E o Etna é um dos vulcões mais ativos e sua atividade pode causar danos significativos e alterar o clima local. O vulcão de Mount Parinacota, local Chile e Bolívia. Detalhes. Localizado na fronteira entre Chile e Bolívia, este vulcão pode causar danos significativos à região e às suas comunidades. O vulcão de Mount Pelai, local Martinica. Detalhes. A erupção de 1902 destruiu a cidade de Saint-Pierre e o vulcão continua a ser uma ameaça para a ilha. O vulcão de Mount Lamington, local Papua Nova Guiné. Detalhes. A erupção em 1951 causou grandes danos e a perda de vidas, e o vulcão continua sendo uma ameaça potencial. O vulcão de Mount Nyiragongo, local República Democrática do Congo. Detalhes. Conhecido por suas erupções vulcânicas intensas e rios de lava, pode causar danos significativos às áreas ao redor e afetar a população local. O vulcão de Mount Gawa, local Vanuatu. Detalhes. Um dos vulcões mais ativos do Pacífico, suas erupções podem ter impactos significativos em comunidades locais e ecossistemas. O vulcão de Mount Nyamulagira, local República Democrática do Congo. Detalhes. Um dos vulcões mais ativos da África, com erupções que podem afetar grandes áreas e populações. O vulcão de Mount Erebus, local Antártica. Detalhes. Um dos poucos vulcões ativos na Antártica, suas erupções podem afetar o ambiente polar e contribuir para alterações climáticas regionais. O vulcão de Mount Taranaki, local Nova Zelândia. Detalhes. Sua atividade vulcânica pode ter um impacto significativo em áreas ao redor e no ambiente local. O vulcão de Mount Yazur, local Vanuatu. Detalhes. Conhecido por suas erupções contínuas, pode afetar as comunidades locais e ter impactos regionais. O vulcão de Mount Stromboli, local Itália. Detalhes. Conhecido por sua atividade constante, pode causar danos significativos às áreas ao redor e afetar o turismo. O vulcão de Mount Vesuvius, local Itália. Detalhes. Famoso pela erupção em 79, ainda representa um perigo significativo para as cidades ao redor. O vulcão de Mount Etna, local Itália.
Detalhes: um dos vulcões mais ativos do mundo. Suas erupções podem causar danos significativos e alterar o clima local. O vulcão de Mount Ararat, local Turquia. Detalhes: sua atividade vulcânica pode causar danos às áreas ao redor e potencialmente afetar ecossistemas regionais. O vulcão de Mount Paricutin, local México. Detalhes: surgiu em um campo de milho em 1943 e sua erupção rápida destruiu várias aldeias. Representa uma ameaça potencial para áreas ao redor. O vulcão de Mount Fuego, local Guatemala. Detalhes: suas erupções frequentes podem causar danos significativos e impactar a qualidade do ar e a segurança das comunidades. O vulcão de Mount Katmai, local Alaska, ESA. Detalhes: conhecido pela erupção em 2012, uma nova erupção poderia ter impactos significativos no ambiente e na atmosfera. O vulcão de Mount Ruwenzori, local Uganda. Detalhes: parte das montanhas da Lua, suas erupções podem afetar o ecossistema local e as comunidades. O vulcão de Mount Chachani, local Bolívia. Detalhes: ativo na região dos Andes, pode causar danos significativos e afetar o clima local e a segurança das comunidades. O vulcão de Mount Huayna Poochina, local Peru. Detalhes: a erupção em 1600 foi uma das maiores da América do Sul, com impactos significativos na agricultura e no clima. O vulcão Mount Popocatépetl, local México. Detalhes: um dos vulcões mais ativos do México, suas erupções podem afetar a vida nas áreas circundantes e o meio ambiente. O vulcão de Mount Uns, local Japão. Detalhes: suas erupções podem ter impactos significativos nas áreas ao redor e na qualidade do ar. O vulcão de Mount Erebus, local Antártica. Detalhes: um dos vulcões mais ativos no continente antártico, com erupções que podem afetar o ambiente polar. O vulcão de Mount St. Helens, local Washington. Detalhes: a erupção em 1980 foi uma das mais significativas do ESO, com impacto na geografia local e qualidade do ar. O vulcão de Mount Sarychev, local Rússia, Ilha Matua. Detalhes: conhecido por suas erupções explosivas e impactantes, pode causar danos significativos e alterações climáticas regionais. O vulcão Mount Klyuchevskaya Sopka, local Rússia, Península de Kamchatka. Detalhes: um dos vulcões mais ativos da Rússia, suas erupções podem afetar o ambiente local e as comunidades. O vulcão de Mount Ilamna, local Alaska. Detalhes: ativo e potencialmente perigoso, suas erupções podem ter impactos significativos no ambiente e nas áreas circundantes. O vulcão de Mount Lamington, local Papua Nova Guiné. Detalhes: conhecido por suas erupções devastadoras e impacto significativo nas áreas ao redor. O vulcão de Mount Rinjani, local Indonésia. Detalhes: um dos vulcões mais altos da Indonésia, suas erupções podem afetar o clima local e causar danos significativos. O vulcão de Mount Teide, local Espanha, Ilhas Canárias. Teide é o vulcão mais alto da Espanha e suas erupções podem causar impactos significativos na região. O vulcão de Mount Geden, local Indonésia. Detalhes: parte das montanhas de Sunda, suas erupções podem ter impacto significativo na qualidade do ar e na segurança das comunidades. O vulcão de Mount Kibo, local Tanzânia. Detalhes: parte do Kilimanjaro, suas atividades podem afetar o ambiente e as condições climáticas da região. O vulcão de Mount Marapi, local Indonésia. Detalhes: conhecido por sua atividade frequente e impacto significativo nas áreas ao redor. O vulcão de Mount Karthala, local Comores. Um dos vulcões mais ativos do Oceano Índico, com potencial para causar danos significativos e alterações regionais. O vulcão de Mount Uzu, local Japão. Detalhes: parte das Ilhas Ryukyu, suas erupções podem ter impactos significativos na região e na qualidade do ar. O vulcão de Mount Hekla, local Islândia. Detalhes: conhecido por suas erupções explosivas e impactos significativos na qualidade do ar e no ambiente. O vulcão de Mount Shishaljin, local Alaska, ESWA. Detalhes: um dos vulcões mais ativos da Península de Aleutians, com potencial para causar danos significativos e alterar o clima regional. O vulcão de Mount Manda, local Etiópia. Detalhes: parte do Grande Vale do Rift, suas erupções podem afetar as áreas ao redor e o ambiente. O vulcão de Mount Shasta, local Califórnia, EUA. Detalhes: um dos maiores vulcões do Sila, suas erupções podem ter impactos significativos em áreas ao redor e no clima. O vulcão de Mount Norikura, local Japão. Detalhes: conhecido por suas erupções moderadas, pode causar danos significativos e afetar o ambiente local. O vulcão de Mount Hiei, local Japão. Detalhes: localizado perto de Kyoto, suas atividades podem impactar as áreas urbanas e a qualidade do ar.
O vulcão de Mount Otei, local, Japão. Detalhes: conhecido por suas erupções e potencial para causar danos significativos e alterações no ambiente local. O vulcão de Bromo, local, Indonésia. Detalhes: famoso por suas erupções de cinzas, pode causar impacto significativo no meio ambiente e na qualidade do ar. O vulcão de Mount Semeru, local, Indonésia. Detalhes: o vulcão mais alto de Java, com erupções que podem afetar as áreas circundantes e o ambiente. O vulcão de Mount Gawa, local. Detalhes: conhecido por suas erupções e potencial para causar danos significativos às comunidades e ao ambiente. O vulcão de Mount Erebus,